projeto Rota do Desenvolvimento mostrou ao longo desta semana os detalhes da atividade da mineração aqui no estado. Confira agora um pouco do que foi exibido nas reportagens. Para entender como funciona o setor e qual o destino de cada uma dessas matérias-primas, nossa equipe viajou para a região Seridó do estado. Visitamos a mina de Feldespato, em Parelhas, a da Xelita, em Currais Novos, e a de minério de ferro, em Cruzeta. Nelas, mostramos como é feita a extração e o beneficiamento dos minérios. Apesar de tanta riqueza mineral, o setor enfrenta dificuldades para escoar a produção. A logística é mais comprometida pela falta de infraestrutura do Porto de Natal. Os grandes navios de exportação ainda não passam por aqui. Da Xelita que a gente exportou de 2006 para cá, talvez 90% tenha saído por outros estados e não pelo Rio Grande do Norte. E não porque nós queremos, que na verdade a nossa prioridade era sempre pelo nosso estado. Mas na verdade a gente teve que direcionar para portos como Pecém e Ussuape por conta dessa questão de capacidade de porto. Mas há perspectivas de investimentos. Nós temos a previsão de iniciar uma obra de expansão do cais em 220 metros e, com isso, a ampliação do porto. E a dragagem, que está faltando apenas 2%, nós temos a previsão de ser concluída também agora em junho. Então, eu acho que está na hora da gente fazer o dever de casa. Outro motivo de reclamação dos mineradores é a demora para a concessão das licenças ambientais junto ao IDEMA e a concessão da portaria de lavra do DNPM. É uma parte que é demorada. É parte burocrática mesmo, de sistema, de órgãos. Tem que ser muito criteriosa essa análise. Essa análise ela tem que ser feita com muito cuidado. Alguns processos desses passam por estudos de impacto ambiental, porque é um assunto muito complexo. Outro desafio a vencer é a deficiência de mão de obra qualificada em mineração. Engenheiro de mina, engenheiro mecânico, engenheiro metalúrgico, técnicos de mineração, técnicos metalúrgicos. Isso aí é mão de obra que está rara no mercado. As perspectivas de crescimento da mineração no Rio Grande do Norte são bem maiores que as deficiências. Dos 60 recursos minerais existentes no estado, metade já é explorada. O mais novo produto é o ouro. O projeto Borborema, desenvolvido por um grupo australiano em Currais Novos, vai dar mais fôlego à atividade. As pesquisas hoje que se realizam, que estamos já no prazo, no episódio de viabilidade do empreendimento, indicam que a gente deve ter uma produção de 4.000 a 5.000 quilos de ouro ano. Muito pesado. Nós convidamos para o debate dessa etapa do projeto Rota da Mineração o presidente da Codern, Pedro Terceiro de Mello, para falar sobre o transporte dos minerais. Infelizmente, ele está em Brasília e não pôde comparecer. Segundo a assessoria de imprensa da Codern, nenhum dos outros diretores da companhia pode falar sobre o tema. E a nossa conversa hoje aqui no estúdio será com o professor de Geologia da UFRN, Marcos Nascimento, e com o coordenador estadual de desenvolvimento mineral, Fábio Rodamilans, além da repórter Larice de Souza, que fez as reportagens e veio contribuir com o nosso debate. Bom dia a todos. Queria, antes de tudo, parabenizar a repórter Larice de Souza pela série de reportagens e pelo aniversário hoje, junto com o aniversário da minha mãe Yara. Parabéns, Larice, parabéns aí, mãe. Obrigada, Michele. Parabéns para a Yara também, sua mãe. Bom, vamos repassar então a primeira pergunta para você, já que estamos falando de coisas preciosas, pessoas preciosas, também vamos falar de minerais, né, Larice? É isso mesmo. Eu gostaria de começar perguntando para o professor Marcos Nascimento, professor de Geologia da UFRN. Professor, ao acompanhar, na verdade, o processo de extração e de beneficiamento desses minerais que nós mostramos na série de reportagens, o que chamou mais a atenção, na verdade, foi a minúcia com o que é feita a extração, o processo de beneficiamento da xelita. Por que ela é tão diferente assim dos outros minerais, como o minério do ferro e o feldespato? Bom dia a todos. Na realidade, são as particularidades que os minerais possuem, né? A xelita, por ser encontrada dentro de uma rocha que contém N outros minerais, é preciso ter todo um processo mais minucioso para extrair esse mineral da rocha, para depois ter um outro processo mais minucioso ainda para tirar o elemento principal que a gente quer,
que no caso é o tungstênio, né? No caso da mineração de ferro, por exemplo, às vezes a rocha já ela própria contém uma grande porcentagem de ferro. Então ela mesma já pode ser britada e trabalhada enquanto mineral ou elemento necessário que é o ferro. Então são detalhes que os minerais têm quando estão incrustados nas rochas. Bom, doutor Fábio, qual hoje o principal desafio do governo do estado em relação ao setor de mineração? Bom dia a todos, parabéns Larissa pelo aniversário de hoje. O grande desafio nosso é a questão da logística, né? A logística realmente é um nó que tem que ser desatado com rapidez e com calma ao mesmo tempo, porque a logística não é feita do dia para a noite. A logística você precisa ter um planejamento e a gente está planejando e executando ao mesmo tempo. Então eu acho que o nosso grande desafio do setor mineral do estado hoje, sem dúvida, é a questão logística. O que já tem sido feito, já tem sido executado pelo governo do estado sobre isso? Bom, existem vários estudos, inclusive o plano estadual de logística está sendo pensado e deve começar nesse segundo semestre a ser executado, que você vai interligar todos os modais, a parte ferroviária, a parte rodoviária e a parte de portos, né? O calado do Porto de Natal hoje, já com 12,5 metros, já propicia que a gente exporte minério de ferro pelo Porto de Natal, coisa que já vem acontecendo desde o segundo semestre do ano passado. E a gente quer aumentar essa profundidade para que navios de maior porte entrem aqui e reativar alguns ramais ferroviários que estão desativados no estado para poder escoar a produção com mais facilidade. Doutor Fábio, em relação ao Porto de Natal, apesar dessa obra, né, que vai aumentar o calado do porto para 12,5 metros de profundidade, os mineradores dizem que ainda é insuficiente essa obra, já que também ela não vai permitir que navios com mais de 35 mil toneladas realmente ainda entrem no porto para, enfim, pegar, transportar esse minério em uma maior quantidade e, enfim, fazer realmente beneficiar mais ainda, enfim, propiciar mais ainda a exportação. Sem dúvida, 12,5 metros não é o ideal. Serão necessários quantos metros? 17 metros, 19 metros já entrariam navios de maior porte, principalmente para o minério de ferro, porque o minério de ferro a granel separa o navio, você enche o navio e o navio sai. Mas pensando nisso, empresários do ramo do setor da mineração de ferro também já discutem, já se estuda a possibilidade de fazer um outro porto, né? Se fala de Porto do Mangue, já existem estudos avançados nesse sentido e a vontade de empresários no setor da mineração e investir na logística desse porto. Então, como eu te falei, a gente está estudando qual a melhor possibilidade, mas isso não é uma coisa que vai ser feita do dia para a noite, né? Então, a gente tem que estudar outros modais imediatamente para que a gente possa escoar a nossa produção enquanto essas outras alternativas são implantadas. Doutor Fábio, professor Marcos, eu peço licença um instantinho para a gente voltar com o assunto da mineração daqui a pouquinho no próximo bloco.